Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral Cearense começam a julgar amanhã a ação de investigação judicial eleitoral que trata do pedido de cassação do diploma do governador eleito Eumano de Freitas da Costa, do diploma do senador eleito Camilo Sobreira de Santana e de Jader Romero, vice-governadora do Ceará, e Augusta Brito e Janaína Farias, suplentes de senador. É um processo que começou em meio à campanha eleitoral do ano passado, quando a coligação, encabeçada pelo candidato a governador Roberto Cláudio, denunciou à Justiça Eleitoral suspeitas de abuso do poder político e poder econômico em favor das candidaturas vitoriosas de Eumano e Camilo, por parte o abuso de poder político e econômico por parte da ex-governadora Isolda Sela e dos próprios candidatos aos cargos majoritários, sobretudo do ex-governador Camilo Santana, que se dizia, à época, ainda ter, mesmo afastado do governo, o controle absoluto da máquina estadual. Foram feitas várias diligências pela Polícia Federal, a mando do desembargador Raimundo Nonato Souza, corregedor eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral Cearense, atuando como relator do processo, incluindo nessa investigação uma busca e apreensão de documentos por ter a governadora Isolda Sela se negado a entregar toda a documentação requerida pela Justiça Eleitoral. O processo, apresentando suas últimas manifestações das partes, o Procurador Regional Eleitoral pedindo a cassação dos mandatos de Eumano de Freitas, governador, de Camilo Santana, senador, e suas respectivas suplentes, chegou às mãos do desembargador Raimundo Nonato, que concluiu o seu voto e leva a julgamento do Pleno na sessão de amanhã, daquela Corte Eleitoral, a partir das 9 horas. O nosso blog, que desde o início desse processo tem publicado informações sobre o seu trâmite, fará uma cobertura especial do julgamento que, pela complexidade do processo, não deverá ficar encerrado amanhã. Algum integrante do Tribunal Regional Eleitoral pode pedir vistas e adiar o julgamento aqui no Ceará. E, se não houver pedido de vista, qualquer que venha a ser o resultado da decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, haverá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral.
e persiste a divergência sobre o início da tramitação das medidas provisórias assinadas pelo presidente da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sexta-feira, como anunciamos aqui, decidiu que o rito da tramitação das medidas provisórias no Congresso será aquele estabelecido pela Constituição da República, começando por uma comissão mista de senadores e deputados. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se insurge contra essa decisão do senador presidente do Congresso Nacional, critica a posição dele e hoje Arthur Lira é motivo de crítica no editorial do jornal O Estado de São Paulo, que diz que Arthur Lira é candidato a imperador da Câmara. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, em fevereiro, Arthur Lira teve uma vitória absolutamente espetacular na recondução à direção da Câmara dos Deputados por mais um biênio. De um total de 513 deputados, 464 votaram nele. Na história recente nacional, considerando os últimos 50 anos, foi a maior votação absoluta de um candidato à presidência da Câmara. O segundo colocado, o deputado Chico Alencar, obteve 21 votos, o que corresponde a menos de 5% do total dado a Arthur Lira. Num país polarizado político e ideologicamente, o deputado do PP de Alagoas reuniu em torno de si todo o mundo da política, do bolsonarismo ao lulapetismo. Teve nada mais, nada menos do que o apoio de 20 partidos, incluindo 2 federações. O resultado da votação para a presidência da Câmara diz muito sobre as disfuncionalidades do sistema representativo nacional e o próprio comportamento dos partidos, com um pragmatismo que asfixia qualquer pretensão de identidade pragmática. Mais do que apoio genuíno, a votação acachapante foi o símbolo do receio compartilhado pela grande maioria das legendas de se opor a Arthur Lira. Ninguém ousou enfrentá-lo. Capitão Wagner já não é mais o mesmo. Na sexta-feira, preste atenção, na sexta-feira, ele ocupou espaços em suas redes sociais para comentar uma notícia sobre a investigação da Polícia Federal que descobriu a preparação de integrantes de uma das grandes facções criminosas do Brasil para sequestrar e matar personalidades da política, do Ministério Público, incluindo o senador Moro e a sua mulher, deputada federal Rosângela Moro, e outros brasileiros. Capitão Wagner comentou a investigação para obter rendimentos políticos para si, ao dizer que, há tempos, ele denuncia o envolvimento de políticos cearenses com o crime organizado, como o fez quando era vereador de Fortaleza, quando foi deputado estadual e federal e deputado federal ele foi até o último dia do mês de janeiro passado. Hoje quem é deputado federal é sua mulher, que tem o nome de Daiane do Capitão. Pois bem, o Capitão Wagner, repito, não é mais o mesmo, pois ele leu a parte da matéria que havia sido publicado
em um site o Oeste, dando alguns detalhes do projeto. E então, nessa parte que o capitão Wagner tratou, diz de viagens de pessoas da facção criminosa. É uma prestação de contas que esta pessoa faz lá sobre os gastos desse projeto para sequestrar e matar brasileiros. Lá ele fala dessas viagens aqui ao Ceará, ou mais precisamente a Fortaleza, para falar com algumas pessoas. E essas pessoas, algumas dessas pessoas, são citadas lá na matéria, e o capitão Wagner não divulgou o nome dessas pessoas. Uma delas é o advogado Paulo Quezado. Não tem nada demais. Advogado pode e deve ser procurado por quem precisa de serviços judiciais, quer seja criminoso ou seja vítima de algum criminoso. Não tem nada demais o advogado ser procurado. Advogado é para trabalhar para criminoso e não criminoso. É para trabalhar para quem tem alguma pendência judicial, sendo autor ou réu. O capitão Wagner insistiu no dizer, num ponto lá da matéria, que diz que alguém veio aqui para falar com o deputado. Essa parte aí, realmente, não tem o nome do deputado, não tem nome de nenhum deputado. De político, a matéria só fala no prefeito de Chorozinho, de lá que um ente dessa facção veio aqui para falar com o prefeito de Chorozinho. O capitão não disse o nome dele, mas está lá o nome também. E o deputado não tem nenhuma citação, não tem citação do nome de nenhum deputado. Mas o capitão Wagner insistiu que a polícia devia investigar quem era esse deputado, que é fácil de saber. Nós somos 46 deputados estaduais, 26 federais, são 68 pessoas. Aí diz ele, se tirarmos as mulheres, porque lá o inquérito diz falar com o deputado, com o homem, não é com a mulher, então diz o capitão, tirando as mulheres, já reduz o número de investigados. Então devia se investigar. Eu também acho que sim, deveria se investigar. Mas o capitão poderia dar uma boa colaboração, citando os nomes, pelo menos os nomes que estão lá na matéria, que ele não teve coragem de dar. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes locais e as manchetes nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações do nosso blog, hoje temos que o fim do serviço militar obrigatório no Brasil. O texto em análise na Câmara Federal altera a lei do alistamento militar, que atualmente prevê para fins de seleção ou regularização a prestação de todos os brasileiros no ano em que completaram 18 anos de idade. As alterações na obrigatoriedade de declarar ações no Imposto de Renda 2023 exige atenção. Neste ano, a Receita Federal isentou da obrigação de declarar quem fez operações de venda na Bolsa de Valores de baixo valor ou não teve lucro. A simplificação, no entanto, beneficia menos pessoas do que aparenta. A CCJ da Câmara dos Deputados recebe o ministro da Justiça, Flávio Dino, para esclarecer ações pós o dia 8 de janeiro e ida ao Complexo da Maré. Flávio Dino deverá esclarecer as mudanças na política de controle de armas do governo federal, explicar as ações adotadas no âmbito de seu ministério e do governo após os ataques ocorridos no dia 8 de janeiro. E também esclarecer a visita que fez ao complexo no último dia 13 de março e as manifestações de discriminação social e racial e criminalização da pobreza relacionados ao episódio. Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, promete que até 2026
As casas das mulheres brasileiras vão chegar a todas as capitais do país. Atualmente estão em funcionamento unidades nos municípios de Fortaleza, aqui no Ceará, Campo Grande, Curitiba, São Paulo, São Luís, Brasília e Boa Vista. De acordo com a ministra, além das capitais, os interiores também receberão unidades até o fim do atual governo Lula. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete, Lula quer o monopólio da condição de vítima e que acusou o senador Moro daquilo que ele sempre fez. Sobre recursos públicos, temos que a União gasta 3 bilhões de reais por ano com pensão de filha solteira de ex-servidor. Do Globo, temos sobre violência que professora morre e ao menos 3 pessoas ficam feridas em ataque em uma escola em São Paulo hoje. E também temos que Lira é cumpridor de palavra, diz França, que reconhece ser destinatário da bronca do presidente Lula. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que evangélicos sob Lula querem distância da esquerda e esperam Bolsonaro voltar. Sobre a capital paulista, partido de Bolsonaro racha em guerra fria entre Nunes e Salles pela Prefeitura de São Paulo. E comissão que fiscaliza a ABIN sai das cinzas após o dia 8 de janeiro e interferência política. Renan Calheiros diz querer concretizar funcionamento e cobrar explicações. A vereadora enfermeira Ana Paula, aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, na entrevista que nos concedeu e foi publicada na última sexta-feira, continua, e essa entrevista continua à disposição dos nossos internautas, ela fala não apenas da luta para que todo o pessoal da enfermagem comece logo a receber o piso nacional da categoria, de pouco mais de R$ 4.700. Quando ela citou o trabalho, ela falando sobre o piso nacional da categoria, ela citou o trabalho do deputado federal cearense Mauro Benevides Filho, na busca da alocação dos recursos federais para a garantia do pagamento desse piso. Convém dizer que o piso, embora tenha sido aprovado ainda no ano passado, ainda não está sendo pago, porque há uma pendência no Supremo Tribunal Federal. Alguém contestou a aprovação da lei sob a alegação de que, no projeto de lei aprovado, não havia sido definida a fonte de financiamento desse gasto. Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal obriga que toda nova lei que crie despesas ou aumente despesas, é necessário citar a fonte dos recursos para o custeio daquela despesa. E o deputado federal Mauro Benevides Filho parece já ter encontrado essa fonte de recursos. Aliás, o deputado Mauro Filho será um dos nossos entrevistados ainda nesta semana. Oportunamente, nós anunciaremos a data. Mas vamos ouvir o que disse, uma parte do que disse a vereadora enfermeira Ana Paula. A gente tem avançado, é um fato, porém ainda com muita dificuldade para obter o reconhecimento do respeito que a imagem precisa. E aí eu posso classificar algumas situações. Nós lutamos desde que a pandemia se iniciou para que a sociedade pudesse reconhecer o trabalho da enfermagem. E quando eu falo sociedade, eu falo de entidades nacionais, internacionais, e o povo como um todo. Conseguimos, né, através desse reconhecimento, a aprovação da lei de piso, lei 14.434, porém a gente teve, logo após um mês, no ano passado, uma judicialização através de um liminar do Supremo Tribunal Federal,
que suspendeu os efeitos da lei até que o Congresso Nacional apontasse as fontes de custeio para o pagamento da complementação do piso. Então, nós estamos vivendo um momento hoje de que ganhamos, lutamos e ganhamos a lei do piso, no entanto, ainda não foi concretizada. Então, avançamos no sentido da politização, avançamos no sentido da representação nas casas legislativas, avançamos no sentido da organização campista. No entanto, a gente ainda precisa trilhar um caminho ainda bem árduo em direção ao respeito e à valorização. E o primeiro obstáculo que a gente tem agora, nesse momento, é que o STF, ele, de fato, suspenda a liminar, né, trate de suspender a liminar, que cortou os efeitos da lei do piso, Lei 14.434, para, em seguida, a gente iniciar um processo de implementação do piso no serviço público, e aí depende, né, da complementação de valores que os municípios irão receber por parte do orçamento da União, e em seguida no setor privado, que é o nosso maior entrave. Quando eu falo de público, eu também falo das contratualizações do SUS, no caso as Santas Casas e as organizações sociais, que também receberão recursos oriundos do orçamento federal para que possam complementar o pagamento do PIB. Então, nós ainda temos um grande caminho a percorrer em direção ao respeito à valorização da enfermagem, mas estamos aqui firmes e fortes e acreditando que a medida provisória que nós estamos aí aguardando seja assinada até o final desse mês de março pelo presidente Lula, para em seguida nós termos aí a suspensão da liminar que cortou os efeitos da lei do piso. Muito bem. Como nós já dissemos, ainda nesta semana, nós vamos fazer uma entrevista com o deputado federal Mauro Benevides Filho. Foi ele que descobriu lá a fonte desses recursos, que pode ser a solução aguardada aí por todo o pessoal da enfermagem e trabalhadores afins na área de saúde, não necessariamente os médicos. Mas e o presidente Lula não viajou para a China? Essa viagem estava programada para sábado pela manhã. Vale lembrar aqui o que dissemos no programa da sexta-feira passada, quando foi anunciado o adiamento da viagem do presidente de sábado para domingo. Ontem, pelo fato de ele ter sido diagnosticado de uma pneumonia leve, repetindo o que dissemos na sexta-feira, é importante isso. Nosso comentário de sexta-feira, nós dizemos que político faz de tudo para esconder suas enfermidades. E acrescento agora, lembremos do caso Tancredo Neves, o primeiro presidente da abertura democrática que sequer chegou a ser empossado, pois na véspera da posse, mesmo com toda a gravidade do seu caso, ele era apresentado como um paciente com saúde regular. Nós estávamos falando da enfermidade do presidente Lula e repetindo, os políticos brasileiros querem passar a ideia de que eles nunca adoecem. E eles adoecem também, sim. Na sexta-feira ainda, o ministro das Relações Exteriores, depois de visitar à noite o presidente, falou sobre o estado de saúde de Lula. Vamos ouvi-lo. E o presidente Lula
vai essa semana continuar se dedicando àquilo que se dedica desde o 1º de janeiro, que é cuidar do povo brasileiro. Essa semana, certamente, por orientação médica, ter adiado essa ida à China, vai poder se dedicar internamente às ações do governo, né? Poder se dedicar, por exemplo, a discutir a proposta do marco fiscal. Nós estamos encontrando um ambiente no Congresso Nacional muito positivo para o debate e a aprovação o mais rápido possível dessa nova regra fiscal para o país. Vai poder se dedicar ao acompanhamento dos seus ministérios, tanto da área de infraestrutura, da agenda social, e também acompanhar a apresentação e a participação do governo na Marcha dos Municípios, embora eu defenda que o presidente não vá presencialmente à Marcha dos Municípios, mas estará lá o vice-presidente, os ministros e ministras, uma presença muito forte do governo na Marcha dos Municípios. Muito bem. Nós ouvimos aí o ministro Alexandre Padilha dizendo que o presidente vai continuar a cuidar do povo brasileiro. Muito bem. Mas ele só poderá cuidar do povo brasileiro se ele cuidar de si próprio. E o presidente não vai poder manter o ritmo de trabalho que ele vinha mantendo no Palácio da Alvorada e nem fazendo as viagens que já tinham iniciado pelos estados brasileiros. Ele, na quinta-feira, ele visitou 3 estados, 2 do Nordeste, e o Rio de Janeiro foi o último da visita, de onde ele saiu para ir ao hospital em Brasília. Como o presidente não foi à China, vários políticos brasileiros cancelaram a viagem ao mesmo destino. É que eles, inclusive o governador do Ceará, Elmano de Freitas, fariam parte da comitiva oficial da Presidência da República. O FECOP é um fundo especial que foi criado no Ceará ainda no governo Lúcio Alcântara para acabar com a miséria no estado do Ceará. Esse fundo foi mantido nos governos, mantido e ampliado nos governos Cid Gomes, 8 anos, Camilo Santana e Isolda Sela, mais 8 anos. Portanto, um fundo que existe há aproximadamente 20 anos, 16 desses 2 governos e 4 lá do Lúcio Alcântara. Esse fundo não tem cumprido a sua finalidade, pois atualmente quase 15% da nossa população, ou pouco mais de 1.400.000 cearenses, são números oficiais do próprio FECOP, no seu resultado, no seu balanço de resultado publicado ao final de dezembro do ano passado. Pois bem, pouco mais de 1.400.000 cearenses vivem em situação de extrema pobreza, ou numa realidade que podemos chamá-la de miserável. O FECOP, pelos números apresentados, parece mais com um fundo garantidor de votos, pois os maiores gastos do FECOP, coincidentemente, pasmem, são em anos de eleição, como aconteceu agora no ano passado, em 2022. Eleições para o governo do Estado. Nos anos de eleições municipais, os gastos não se assemelham aos gastos da eleição estadual. A propósito, está acontecendo agora no Senado Federal uma audiência pública
promovida pela Comissão dos Direitos Humanos daquela Casa do Congresso Nacional para discutir a fome no Brasil. Obrigado pela honrosa audiência. Prometemos estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!